O bilionário grego Evangelos Marinakis, que em nenhum momento mostrou desistência em relação à compra da Vasco SAF, vai mudar os planos para a próxima temporada. Diretoria do Vasco já fala sobre uma possível reeleição do Pedrinho e você vai ouvir nesse vídeo aqui. Vasco faz jogo importantíssimo amanhã diante do Melgar em São Januário e tem volta importante. E hoje o vídeo termina com o quadro Prorrogação, onde você vai ver imagens incríveis da chegada do italiano Carlo Ancelotti ao Brasil. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos. Vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada! O tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Vasco tem uma partida importantíssima em São Januário nesta terça-feira, diante do Melgar. Clube peruano, o Vasco estava ganhando a partida lá por 3-1 e acabou dando mole e o jogo terminou empatado. Situação é a seguinte, o Vasco precisa vencer. Se o Vasco não ganhar do Melgar, cai na primeira fase da Copa Sul-Americana. A meu ver, uma vergonha no grupo que o Vasco está, ele não se classificar. Aliás, em se classificando, ele não avança direto para a fase oitavas de final. Ele só tem condições de passar em segundo do grupo. E aí o Vasco irá para um play-off, enfrentando uma equipe terceira colocada em um dos grupos da Libertadores da América. Mas primeiro, temos que ganhar amanhã. O empate elimina o Vasco e o técnico Fernando Diniz terá a volta do Felipe Coutinho. Sobre o processo eleitoral no Vasco, né? São muitas as correntes políticas, você sabe bem como funciona a política dentro do Vasco da Gama. E na semana passada, nós, do canal A Hora do Vasco, conversamos com o Alain Belaciano, que é o presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, e perguntado sobre as obras de São Januário, quando é que elas vão começar, qual a expectativa da atual diretoria, ele acabou falando sobre reeleição do Pedrinho. A expectativa é altíssima, né? Todos nós muito ansiosos com esse sonho para que ele se torne realidade o quanto antes. Mas, infelizmente, assim, por ser dinheiro público, por ser uma coisa que é tratada com uma série de exigências legais, né, e muito fiscalizado, é um processo burocrático um pouco moroso, né? Então, assim, já vem aí etapas, passando aí, subindo vários degraus, mas não é um processo rápido. Então, também não é uma obra simples, estamos falando de uma obra de mais de 500 milhões de reais, então é um processo demorado, mas a gente tem trabalhado, né, a diretoria, o presidente Pedrinho, tem trabalhado diariamente com todos os VPs do clube para ultrapassar essas etapas. A gente tem que ter um pouco de cuidado, de controle aqui com essa nossa ansiedade, porque é um projeto muito grande, é um projeto muito sério, é um projeto que, né, gera aí muitas expectativas. O nosso vice-presidente Renato Brito tem falado uma frase que eu adoto dele, gosto muito: a reforma de São Januário é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então a gente tem convicção de que estejamos aqui à frente do Vasco na época da inauguração ou não, é um projeto para ficar para sempre para o Vasco. Então a gente está com muita ansiedade, mas ao mesmo tempo controlando essa ansiedade, porque sabemos o tamanho da responsabilidade, do compromisso, da importância de que isso deve ser feito com muito carinho. Então estamos tentando controlar a ansiedade aqui também de sócio, de torcedor, mas nessa hora o gestor tem que falar, né, mais alto. Mas se Deus quiser, até o final do mandato, eu acredito que essa obra já vai estar avançada, o projeto vai estar avançado. Acredito que no segundo mandato do Pedrinho, se Deus quiser, a gente vai ter um estádio para mais de 50 mil pessoas, vão mudar essa experiência do torcedor e o gigante vai ficar maior ainda.
Opa, você deu uma informação aí. Então, o Pedrinho pensa em numa reeleição. Porque você falou, espero que no segundo mandato ele pensa numa reeleição. Eu tenho aqui uma informação minha, né? Uma opinião minha. Eu não vejo o Pedrinho fora do Vasco, eu não vejo o Vasco sem o Pedrinho. Então, para mim, Pedrinho como segundo mandato, na verdade, nada mais é do que uma continuidade de tudo que está sendo feito. Por mim, ficava mais 10 mandatos, mas não pode, né? Então, Quero o seu comentário aqui. Você é favorável à reeleição do Pedrinho ou ainda está muito cedo para falar sobre este tema? Deixa aqui o seu comentário. Sobre Marinacks, é bom a gente colocar sempre. Foi o Marinacks quem falou no nome do Vasco da Gama em uma entrevista a uma TV inglesa. E também o Marinacks, através de representantes, pegou os documentos no Vasco para saber a real situação do clube para um possível investimento, para uma possível compra. E até o momento, o Marinacks jamais falou em desistência. Talvez ele esteja esperando a recuperação judicial, o julgamento da liminar e também a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Fato é que o Marinacks jamais desistiu, ao menos oficialmente, de comprar a Vasco SAF. E os planos do Marinacks para a próxima temporada mudaram completamente, a nível de investimento, inclusive, e de foco. O que é que aconteceu? O Nottingham Forest passou a Premier League praticamente inteira entre os 5 primeiros colocados. O Nottingham Forest sempre brigou ali. Em um determinado momento da Premier League, chegou até a disputar a liderança da competição. A Premier League terminou ontem. E o que é que aconteceu com o Nottingham Forest? Não conseguiu a classificação para a Champions League. Então muda completamente a vida financeira do Nottingham Forest, muda completamente o foco do Marinacks, porque ele esperava que o clube dele chegasse à Champions League, onde ele ia ter uma receita muito maior e um investimento também. Foi uma grande decepção para o Marinacks, porque o time dele estava o tempo todo na Premier League com uma vaga a ser conseguida para a Champions League. Ele, inclusive, foi obrigado a abrir mão da gestão do Nottingham Forest na próxima temporada, porque o outro clube dele, o Olympiacos, se classificou para a Champions League. E na regra da UEFA, 2 clubes com o mesmo dono não podem disputar a mesma competição. Então ele abriu mão da gestão do Nottingham Forest, imaginando que o clube inglês chegaria à Champions League, algo que não aconteceu. Com essa mudança de foco, com esse investimento diferente que ele terá que fazer, quem sabe não entra na planilha do Marinacks o Vasco da Gama. O foco dele será outro para a próxima temporada. Conforme prometido, o vídeo de hoje termina com o quadro Prorrogação e lá vem vinheta. Fique você com as imagens da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira. Io lo marco oro. Aqui, vamos el presidente. Fechar esto. Mucha energía.